Olá, criptomaníacos! Você entende por que a privacidade é tão importante para o Bitcoin e para as criptomoedas? Muita gente não entende e ainda acha que o Bitcoin tem total privacidade. Na verdade, não. O Bitcoin não tem 100% de privacidade. Se o governo quiser e fizer muito esforço, ele consegue localizar quem fez tal transação, qual foi o valor que foi feito e consegue chegar até você. Mas novas tecnologias estão surgindo agora para acabar com esse problema, assegurando quase 100% de privacidade ao Bitcoin. É sobre essas tecnologias que nós vamos falar no vídeo de hoje e eu também vou explicar para vocês por que privacidade é tão essencial para garantir a nossa liberdade e também a existência das criptomoedas. Tudo isso logo após a vinheta. Primeiramente, um recadinho bem rápido, especialmente para quem não estava fazendo cadastro na nossa plataforma, no nosso site criptomaníacos.io, devido à exigência de CPF. Principalmente os estrangeiros, quem mora fora do Brasil, até manda um abraço aí pro pessoal de Portugal, pessoal do Japão, dos Estados Unidos, muita gente acompanha aqui o canal. Agora eu tirei essas exigências. Se você entrar agora lá no criptomaníacos.io, você consegue fazer seu cadastro sem precisar colocar o seu CPF. Então tá liberado para vocês. Futuramente, antes do lançamento, eu vou retirar outras exigências, então vai ficar bem simples de fazer o cadastro. Vai ser só nome, e-mail e senha, mas por enquanto CPF já está fora. Então você que ainda não fez o cadastro no criptomaníacos.io, faça para aproveitar esse momento que a gente está dando desconto para quem realiza o pré-cadastro. Futuramente você vai ter acesso a cursos online, a tutoriais, análises fundamentalistas, notícias, sinais de criptomoedas e tantos outros serviços. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre algo que é muito importante e muita gente não entende, que se chama privacidade. Afinal, a gente vive num mundo onde praticamente não existe privacidade. Tudo que a gente possui, existe alguém supervisionando, fiscalizando aquilo. Então a sua conta de banco, tem várias pessoas que sabem o valor que está ali dentro, o governo sabe quanto você tem de dinheiro, você precisa fazer declaração de imposto de renda, você precisa, quando acessa a internet, deixar lá um IP que registra onde você está, quem é você, enfim, tudo que a gente faz não possui privacidade, as pessoas estão acostumadas com isso e não entendem a importância da privacidade. O problema de não ter privacidade é que você depende da vontade de outros para ter sua liberdade e também para ter o seu dinheiro. E as pessoas só se dão conta do tamanho desse problema quando o país que elas vivem começa a se tornar mais autoritário. Como, por exemplo, Coreia do Norte, China, Venezuela. E aí a pessoa fala, cadê minha privacidade? Cadê minha liberdade? Vamos dar um exemplo aqui. Você usa a internet, todo mundo usa a internet, mas se o governo um belo dia resolver punir quem usa a internet, multar ou prender quem usa a internet, como acontece na Coreia do Norte, ele simplesmente solta um decreto e assim está feito. Você não tem como usar a internet porque não existe privacidade. Você vai ter lá seu IP, é fácil localizar você de forma triangular, eles localizam da onde está vindo o seu IP e você vai ser multado, preso, enfim. Por isso que é proibido em alguns países e você não consegue acessar a internet. Aí você se pergunta, quem é o criminoso? A pessoa que está acessando a internet ou quem está impedindo essa pessoa de acessar a internet? Vamos a um outro exemplo. Você tem a sua conta de banco com o seu dinheiro, é seu dinheiro, ninguém tem nada a ver com aquilo, mas um belo dia o governo está aí suspeitando de algumas pessoas e resolve quebrar o sigilo bancário de todas essas pessoas para tentar descobrir alguma prova de algum crime que ele entende que tenha acontecido. E aí você, mesmo sendo inocente, vai ter o seu sigilo bancário quebrado e várias pessoas vão ficar sabendo o seu dinheiro, o que você fez, transações que você realizou sem sua autorização. Aí eu pergunto de novo, quem é o criminoso nessa história? Você que estava com o seu dinheiro lá parado, sem nenhum motivo, sem nenhum crime, ou quem quebrou o seu sigilo bancário e fez uma inspeção naquilo que é seu? Se não for suficiente, vamos a outro exemplo. Digamos que entre um governo, como existem vários aqui no Brasil, vários partidos, que resolva taxar os mais ricos. Ele chega, define o que ele considera rico e fale que naquela população 50% do que eles têm será passado para o governo como forma de taxação dos mais ricos. Então, vamos dizer, qualquer um que tenha mais de 300 mil reais na conta vai perder metade para o governo. O governo vai lá e simplesmente vai acessar a tua conta bancária e levar metade. E é assim que acontece. Não tem nada que você possa fazer para impedir isso, que é um roubo. Você vai falar o quê? Ah, não é imposto, não é roubo. Como não? Do nada, alguém passa, um político simplesmente passa uma lei qualquer falando que 50% do que os mais ricos têm será levado embora
E pronto. Então isso é um roubo, você não tem como fugir disso e vai perder o seu dinheiro. Então tudo isso mostra por que privacidade é necessária, é essencial. Sem um sistema que assegure 100% de privacidade, você estará sempre no risco de aparecer algum maluco, algum centralizador que resolva interferir naquilo que é seu. Seja roubar seu dinheiro, seja te impedir de usar a internet, seja te impedir de usar qualquer serviço. Por isso que privacidade é essencial. Bom, o Bitcoin surgiu para resolver esse tipo de problema. Um dos principais pilares ali do Bitcoin é justamente a privacidade. Mas quando você pega o white paper do próprio Bitcoin, o Satoshi Nakamoto foi muito realista ao indicar numa seção chamada Privacidade que o Bitcoin possuía limitações graves com relação à privacidade. E essas limitações se agravaram à medida que, com o passar dos anos, esses adversários, da privacidade, por exemplo, o governo, começaram a ter mais facilidade de analisar os dados provenientes das transações do Bitcoin. Hoje eles conseguem fazer isso com muito mais facilidade devido ao avanço tecnológico, o que permite que eles identifiquem quem está fazendo transação com o Bitcoin e em qual valor. Algo que muita gente desconhece. Muita gente acha que o Bitcoin é 100% privado, Você não tem como acessar os dados ali. Isso é mentira. O Bitcoin possui falhas e estava indicado isso desde o início dele lá no white paper do Bitcoin. Você achar que somente porque o Bitcoin não apresenta o nome das pessoas que estão realizando uma transação torna ele privado é uma enganação. Isso não é verdade. Você não precisa ter o nome da pessoa para conseguir chegar até ela. Então vamos entender quais informações o Bitcoin deixa transparente e por que ele faz isso. O Bitcoin informa 3 coisas em cada transação: o endereço de quem está fazendo o envio do Bitcoin, a quantidade que está sendo enviada e o endereço de quem está recebendo esse Bitcoin. E o Bitcoin não revela esses 3 segredos porque ele não gosta de privacidade, e sim porque qualquer sistema financeiro, seja ouro, papel moeda, criptomoeda, o que você quiser, precisa preencher 2 requisitos fundamentais. O primeiro é garantir que a quantidade que está sendo recebida por alguém é igual à quantidade que foi enviada pela outra pessoa. Não pode existir criação de dinheiro nesse processo. E o outro motivo é que eu não posso iniciar uma transação usando a sua conta. Eu tenho que usar a minha conta e provar para o sistema que eu sou eu por meio de uma chave secreta, de uma senha que prove que aquela conta realmente é minha. Então esses 2 fatores levam o Bitcoin a ter que revelar aqueles 3 segredinhos ali, que são o endereço de quem está enviando, a quantidade que está sendo transferida e o endereço de quem está recebendo essa transação. Esses 3 segredos que são revelados pelo Bitcoin são dados que ficam para sempre registrados na blockchain e que podem ser usados eventualmente para se chegar até a pessoa que fez essa transação. Então uma fiscalização do governo ou outros criminosos por aí, hackers e tantas outras pessoas, podem eventualmente utilizar uma tecnologia para identificar o emissor e o receptor de uma transação de Bitcoin. E como eu expliquei, se não existir privacidade, simplesmente um sistema pode ser proibido, ou as pessoas que fazem uso daquele sistema podem ser punidas, multadas ou proibidas, presas, enfim, como acontece com a internet lá na Coreia do Norte. Então isso mataria o Bitcoin completamente se um governo começasse a ameaçar as pessoas que fazem transação de utilizar Bitcoin e conseguissem chegar até essas pessoas. E como que o governo vai fazer para identificar essas pessoas? Como isso é feito? Isso é feito por base de triangulação. O governo simplesmente precisa criar alguns nodes em várias partes do sistema para identificar onde está vindo essa transação. Isso acontece da seguinte forma: quando você realiza uma transação com Bitcoin, você vai informar essa transação para toda a rede blockchain. Todos os nodes daquela rede vão receber essa informação, mas eles não recebem todos ao mesmo tempo. Você notifica alguns nodes mais próximos e aquilo vai se alastrando, um node vai comunicando o outro, até que toda a rede fique sabendo sobre aquela transação que foi feita por você. Sendo assim, se o governo coloca vários nodes, espalhados pela rede, em diversos locais, vamos falar assim, na hora que você faz aquela transação, ele vai saber quais nodes deles recebeu primeiro aquela informação e quais demoraram mais para receber. Aí, com base numa triangulação, ele consegue identificar mais ou menos
qual node é mais provável de ter feito aquela transação, e quanto mais vezes ele realizar isso, esse tipo de análise, mais próximo ele vai chegar até ele descobrir finalmente qual node realizou aquela sua transação e dessa forma chegar até você. Isso pode ser feito hoje, não é uma coisa tão simples, mas é uma coisa possível de ser feita. E, inclusive, isso é feito atualmente para chegar a criminosos que utilizam aquele navegador Tor. O Tor é um navegador conhecido como o navegador da Deep Web, ou seja, se você quer acessar informações que estão fora dessa camada da internet que a gente conhece, né, está na camada profunda da internet, você usa o Tor, que é muito mais difícil de localizar quem está utilizando essa ferramenta. Mas o governo utiliza a triangulação dessa mesma forma para chegar a pessoas, sejam criminosas ou não, que fazem uso do Tor. Só que, como eu falei no vídeo anterior, quando o governo dá um passo, a tecnologia dá 3, 4, 5 passos, porque a gente está sempre na frente do governo. Então agora existe uma proposta de alteração do protocolo do Bitcoin chamada Dandelion. Tem gente que chama Dandelion, mas na verdade a pronúncia é Dandelion, que na tradução é aquela flor dente de leão, porque a estrutura daquela flor é parecida com a forma que esse sistema vai funcionar. E o que essa Dandelion faz é atrasar a divulgação de uma transação na rede. Então essa transação, inicialmente, ela vai de forma secreta para alguns nodes na rede, né, para alguns hubs ali dentro da rede, e só depois de passar por 4, 5, 10 nodes, aquilo vai explodir e ser divulgado por toda a blockchain do Bitcoin. Dessa forma, se você voltar todo o processo, fazer a triangulação para entender de onde saiu essa divulgação, você vai chegar nesse ponto lá afastado de quem realmente fez essa transação. Então torna muito mais difícil que você localize quem é o emissor de uma transação com Bitcoin. E a forma que essa distribuição é feita lembra a forma de distribuição da semente da flor dente de leão. Por isso que o nome vem disso daí. Porque essa flor voa com o vento e na hora que essa flor bate em algum local, as sementes são distribuídas aleatoriamente pelo ambiente num local afastado da origem da planta. Resumindo, hoje quando você faz uma transação, você inicia ela e acontece uma explosão de notificação para toda a blockchain. Todos os nodes ficam sabendo. Mas isso existe um processo. Começa aqui e pouco a pouco esses nodes vão sendo notificados. E se você fizer o processo contrário, chegam até você. Então com uma triangulação, se eles tiverem suficientes nodes na rede, eles vão chegar a quem teve origem dessa transação. Agora, com essa nova tecnologia que está sendo implementada na rede do Bitcoin, as coisas mudam, porque na hora que eles fizerem essa triangulação, eles vão chegar no ponto dessa explosão, mas esse ponto não vai ser mais na origem, vai ser sim 2, 3, 5, 10 nodes de distância da origem. Isso aumenta em muito a capacidade de privacidade da rede. É possível chegar nessa pessoa, mas é muito, muito, muito difícil, muito raro que eles vão conseguir fazer realmente essa fiscalização chegando a quem é a pessoa que realmente originou a transação. Então vejam que mesmo no momento onde o mercado está muito em baixa, a tecnologia continua progredindo muito rapidamente, muito mais rápido inclusive do que aqueles que tentam atacar o Bitcoin, como acontece com os governos. Então quando eles derem o próximo passo, a gente já vai estar lá na frente na questão de privacidade, garantindo assim a nossa liberdade e também a existência das criptomoedas. Outras tecnologias estão surgindo, tanto para ser uma competição ao Bitcoin, quanto para ser um complemento ao Bitcoin. Uma delas é a Mimblewimble, um nome engraçado, né? Uma história incrível, muito estranha, porque também é parecida com a questão do Satoshi Nakamoto, a gente não sabe quem criou essa tecnologia. Se vocês quiserem que eu conte um pouco sobre essa tecnologia, como ela funciona, deixem aqui no comentário, peçam aqui no comentário, que eu tento fazer um vídeo futuramente falando sobre a Mimblewimble. Todos os nomes envolvidos vêm daquele filme, né, e daquele livro Harry Potter. E ninguém sabe realmente quem é o criador dessa tecnologia, que pode ser tão revolucionária no avanço aí, na ajuda ao desenvolvimento da blockchain e de tecnologias que competem com a blockchain. Por hoje é só, não esqueçam de acessar aqui na descrição do vídeo alguns links sobre essa tecnologia, eu vou deixar aqui para vocês lerem um pouco mais sobre isso, e também as redes sociais do Criptomaníacos, onde diariamente estamos fazendo postagens para ajudar vocês a entenderem mais sobre a tecnologia e sobre o mercado. Muito obrigado e até a próxima! Se inscreva no canal, deixe o seu like e entre nas redes sociais do Criptomaníacos.